Olá, seja bem-vindo ao Grupo Espírita Assistencial Educacional Fraternidade. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro Palavra de Vida Eterna. Bom, a princípio eu vou fazer uma leitura e aí já a gente entra no tema. Capítulo 167 do livro Pão Nosso, biografia de Francisco Cândido Xavier, escrito por Emmanuel, intitulado como Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos importamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos, pelo dinheiro, buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transforma-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige concordância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, todos nós emanados nesse sentimento de amor, de carinho, transmitindo essa mensagem, nós agradecemos a Deus pela oportunidade, pelas benesses que as redes sociais nos trazem, por levar adiante essa mensagem da doutrina espírita, do Consolador Permitido, de Jesus, vive em nossos corações, em todos os lugares que, acessando esse conteúdo, poderão refletir sobre a mensagem, se disciplinar em buscar o entendimento necessário para que façamos valer nossa presença e existência, nossa presente oportunidade de melhorar, de nos adequar ao que a vida nos traz de melhor para o nosso próprio burilamento. Que o Mestre Jesus nos intua pelo que há de melhor e que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Assim seja. Então, o comentário de hoje, do capítulo 95 do livro Palavra de Vida Eterna, intitulado Aprendendo, ele tem aquela mensagem de encontro, né? Aquela mensagem de se reconhecer
em meio às verdades imorredoras do Evangelho. Esse Evangelho é um Evangelho universal, que trata da vida como um todo, que faz as relações com o mundo físico, com o mundo dos desencarnados, com espíritos que alcançaram, diante da sua caminhada, diante da sua resignação, condições melhores de existência, aprendendo com base no Evangelho, com base na dedicação, no, no, no burilamento do seu próprio ser. Então, as verdades que eles tiveram contato foram transformadoras. E elas são as mesmas verdades que nos atraem nessa atual existência e nessa presente oportunidade. Então, no capítulo, Emmanuel vai trazer esse aprendizado, ou o aprender, falando sobre que não existe o acaso, né? Sempre quando a gente tiver contato com essa fonte viva, né, do Evangelho, essa fonte de renovação, essa estrutura segura, né, para nós seguirmos, ela não é por acaso. Ela está nesse momento, você está tendo esse momento, o contato com essa verdade, para que te desperte uma mudança, para que te desperte um olhar diferente, para que mude a sua forma de pensar, para que deixe, né, como o texto do Pão Nosso fala aqui, para que você deixe de manter cristalizado aqueles pensamentos antigos, né, aquela cultura antiga, muitas vezes de experiências em outras religiões e tal, e olhe para o futuro, olhe assim, pensando nas mudanças que a gente já consegue perceber através do entendimento mais aprimorado do Evangelho. Então não admita que isso faz conta só do acaso. Entenda como é uma oportunidade de aprender, de continuar, de prosseguir. Tá bem? Esse caminho a gente pode ser tomado, né, em várias circunstâncias na vida, mas que no percorrer do caminho, fazendo uma analogia simples, nada é igualzinho, né? Todas as situações, todos os lugares, todas as posições que a gente vê, todas as situações que a gente se depara são diferentes. Então, no caminho, a gente vai interagindo com as situações e aplicando o que a gente já aprendeu, né? Porque esse aprendizado é um aprendizado seguro, que vai trazer nós termos cada vez melhores resoluções para as adversidades que nós estamos encontrando. Então, durante esse caminho, não se mantenha desatento. Busque sempre, né, avaliar o que houve dentro desse caminho que nos chateou, que nos deixou em dúvida, que não nos trouxe segurança para tal a aplicação do Evangelho, né? Nunca se esquecendo que todos nós somos aprendizes, né? A gente tem que se determinar a fazer diferente. E nós conseguimos fazer diferente a partir do momento que a gente se propõe a fazer, tá? E aí a gente passa a ser testemunhas vivas da mudança, né? É tão gostoso a gente falar, né? Em tal circunstância houve um desentendimento e eu fui o pêndulo conciliador, né? Eu fui ali aquele que entrou e falou, calma, né? Não precisa de tanto, vamos resolver de outra forma. Em casa,
Alguém está mais exaltado, vamos deixar para a gente conversar depois. No trabalho, ok, né? Para evitar discussão, ok, a gente faz dessa forma. E no meio do processo pode ser adaptado, pode ser melhorado alguma coisa, mas em tudo a gente vai ter que trabalhar com o sentimento, né? Porque o que nos agrada nos traz um sentimento e o que no que nos desagrada também promove um sentimento. A gente tem que sempre estar aprendendo com o Evangelho para entender que os nossos sentimentos bons, eles podem ser melhorados, porque haverá oportunidade de fazer isso, e os nossos sentimentos ruins também podem ser deixados de lado e substituídos por sentimentos bons. Então, passou por um momento difícil, para um pouquinho, faça uma prece, tome uma água, leia uma página edificante, sabe? Acerena o coração. Pode não passar tão rápido, mas com disciplina isso vai se tornar natural. Poxa, não queria ter agido daquela forma, né? Eu me excedi em algum momento e eu sei que não está correto. Então calma, se possível, repare, né? Vai lá, se desculpe, né? Ou arrume um meio de apaziguar as situações que nos deixam maus. E a forma mais aconselhável, né, que a doutrina nos aconselha é estar sempre vigilante. Então, o Cristo já havia nos trazido, né? E o Espírito de verdade vai confirmar que quando a gente está cada vez mais vigilante, a gente ocorrendo o deslize, ocorrendo o fato que nos desagrade, a gente vai conseguir relembrar ele e falar, pô, eu poderia ter tratado de uma forma diferente, né? Será que eu preciso ir lá consertar de alguma forma? Será que é possível eu reparar de alguma forma, né? Será que é possível eu tratar de uma forma diferente? Então, para que a gente tenha isso em mente e sempre lide dessa forma, né? Porque nós somos aprendizes. Nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações e nós estamos aqui para aprender. Então, não carregue um fardo, né, em relação às situações do nosso cotidiano. Então, assim, qualquer estudo nobre, qualquer dedicação que a gente se volte, seja nobre, seja edificante, a gente vai adquirir ferramentas que a princípio pode ser tratado de, mas por que isso, né? Então, o Emmanuel vai falar no capítulo sobre profissões. Mas ali ele cita o médico, o engenheiro, as responsabilidades e tal. Mas nós já entendemos que em qualquer situação, em qualquer situação que a vida, né, nos coloque, a gente pode agir da melhor forma, né? Nas profissões, você as, as organizações vão te treinar para fazer o que é de melhor, né? Mas não tema errar, né? Não tema errar, não tema buscar ajuda, não se preocupe em ficar numa posição que eu ainda não sei tudo. Todos nós estamos nessa situação, mas nós precisamos nos dedicar. Então, de acordo com o que for a responsabilidade sua do seu cotidiano, se dedique, né? Se dedique a aprender, se dedique a melhorar, se dedique a dar uma atenção digna, né? Para que a gente diminua os problemas, diminua os resquícios, né?
de situações ruins. Então, todo aprendizado é válido. Até mesmo aqueles que a gente fala assim, pô, eu tô aprendendo isso, mas parece que não faz sentido. A gente vai entender que um dia a vida vai encaixar uma situação que seja necessário aplicar aquele conhecimento adquirido, tá bem? E assim, a gente tem que aprender a ouvir, estar sempre atento a ouvir, a se dedicar em ouvir aquele amigo talvez mais desatento, aquele amigo mais de idade que tem as suas histórias, os nossos familiares, né? Para quem é casado, as esposas ou os maridos, os filhos, que tem que estar atento, porque muitas vezes Deus fala aos nossos problemas através dos nossos que acompanham a gente. Então, fique atento, né? Porque assim a gente vai agir melhor, né? A gente percebendo as coisas, a gente começa a agir melhor. A gente começa a ter mais facilidade em dirimir aqueles ditos problemas que a gente às vezes demora um pouquinho para dar uma atenção adequada, né, e resolver com mais tranquilidade. E outra situação que o Emmanuel traz também é a da orientação. Se a gente tiver foco em uma orientação, se a gente buscar, né, tratar sobre as coisas que a gente acha mais difícil de, de, de resolver, a gente tem que buscar orientação através de profissionais de saúde, através da casa espírita, através de vídeos inúmeros, né, que são dedicados às redes sociais. A gente tem, né? A gente tem onde buscar as orientações necessárias. E refletir bastante, é um porto seguro, né? Ler o Evangelho, refletir sobre, né? Fazer a nossa higiene mental, né? Todo dia, antes de dormir, né? Fazer uma preparação antes de dormir. Pedir em nossas preces que a gente receba essa orientação enquanto sono físico, né? Nesse emancipar da alma, a gente consiga ter o contato com algum tipo de orientação que, ao despertar, faça muito sentido, né? Que a gente consiga assimilar de forma que a gente faça muito sentido para nós e a gente consiga lembrar e aplicar com mais naturalidade. Então, já encaminhando para o encerramento, o Emmanuel finaliza, né, o texto sobre aprendendo da seguinte forma, relacionando como um alerta, né? Se a gente sabe e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Então, ele deixa bem claro que se a gente se esforçar, se dedicar, é interessante que a gente tenha conhecimento e busque, né, aprender com naturalidade, com dedicação e com naturalidade, tá bem? Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento de aprender, esse momento que o Senhor nos proporciona para a disponibilização de comentários a partir de um grande professor que, inspirado nas suas mensagens, no seu exemplo, no seu amor, trouxe até nós essas páginas que
fazendo uso do nosso coração. Então, Senhor, nós te agradecemos a esses espíritos de escola que se dedicam tanto a nos ajudar. Essa semana, no dia 18 de abril, nós comemoramos o dia da publicação do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é aquele manancial, né, que nos traz todas as respostas para muitos questionamentos do nosso ser. Então nós temos uma profunda gratidão à dedicação de um espírito que foi denominado por Allan Kardec, mas que na sua existência, enquanto se dedicou a publicar as revelações trazidas pelo Espírito a partir da sua coordenação, Senhor Jesus, ele trouxe a nós tudo que nós aprendemos e estamos por aprender para assim melhorar e divulgar àqueles que ainda não conhecem e que através dos nossos exemplos, através dos nossos relacionamentos, nós poderemos deixar cada vez mais claras a mudança que o seu Evangelho de Amor, a doutrina espírita, pode fazer no homem em busca de se tornar um homem de bem. Então nós agradecemos ao Allan Kardec, ao Emmanuel, ao Chico, a todos esses espíritos que, fazendo parte da sua pleiade, renovam os espíritos e assim fazendo com que nós manifestamos o reino de amor, o reino de Deus em nossos corações. Mestre Jesus, que nós possamos trazer paz ao coração de todos aqueles que terão contato com esse pequeno trabalho, mas que traz muita alegria aos nossos corações. Nós agradecemos a oportunidade, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que sua vontade seja feita em nossas vidas e que assim seja. Muito obrigado.